Pós-humanismo. O que seria isso que a gente está vivendo hoje? Como que se configuram essas relações entre o nosso saber sobre nós mesmos e aquilo que somos, aquilo que construímos com relação às máquinas, aos artefatos, aquilo que nos acoplam aos corpos, aos celulares, às próteses. Há várias maneiras de denominar esses fenômenos todos, mais pertencentes à linha do que se chama de pós-humanismo, o que não significa dizer que ultrapassamos a figura do humano, da humanidade, mas que, de alguma forma, estamos em um outro registro, o registro do pós-humano. Pois bem, partindo desse registro, é fácil entender como a sociedade contemporânea do século XXI, ela tem muito a esclarecer e uma série de acertos de contas a fazer com a própria ideia do humanismo. Por quê? Porque o humanismo ele foi construído, foi uma construção social, cultural, que tratou então de eleger um elemento único e universalizá-lo a uma série de outros corpos. E muitas vezes esse elemento único, vão dizer as críticas pós-humanistas, era um elemento do sexo masculino, heterossexual e, enfim, branco. Além de outras características, né? Europeu, enfim, que reside nas regiões mais ricas do planeta. Tudo isso constituiu o ponto de partida para se pensar o que seria o homem e, consequentemente, o que seria o humano. Então, essa noção centralizada e até mesmo naturalizada por muitos anos, dificilmente ela foi questionada. Só recentemente, com os estudos do pós-humanismo, que essa narrativa ela começa a ruir. E aí entra então a necessidade de questionar por que todo mundo que está fora desse contexto, ou seja, o outro, ele não é considerado humano, ele acaba sendo considerado inferior. E em segundo lugar, esse discurso antropocêntrico, ele também não permite a gente avançar no pensamento filosófico, no pensamento do sujeito, como fazem muito bem o Michel Foucault, o Gilles Deleuze, o Jacques Derrida, que não argumentavam contra a espécie humana, mas sim contra a excepcionalidade perante outros elementos e coisas e poderes, saberes com quais esse humano ocidental, branco, europeu, convivia. Sendo assim, o que se critica é essa noção de normalidade vinda desse ideal humano baseada nessa construção tida como uma verdade absoluta. Mas o anti-humanismo que traz Deleuze, Foucault, Derrida, ele vai justamente questionar e falar que esses sujeitos eles não são unitários, eles são fragmentados. Então eles minam muitas vezes essa construção, esse construto de unilateral e universal do um e forçando a dialética, a existência de outros olhares, de outros possíveis, ou seja, permitir considerar a questão da diferença que antes era marcada como negativa e a partir deles passa a ser considerada como positiva. Ainda assim, isso não muda a situação das mulheres, isso não muda a situação dos homossexuais, não necessariamente muda a situação dos negros, dos residentes em outros locais do planeta, no sentido de questionar, no sentido de colocar em pauta a discussão do humanismo. E aí que no começo dos anos 80, 90, começa a se falar então em transhumanismo, que se preocupa muito menos com o olhar crítico, com as condições sociais dessa formação, mas que é muito mais funcionalista e é muito mais liberal. Nesse sentido, as próteses, os regimes alimentares, todas as intervenções corpóreas, eles são muito mais associados à ideia de liberdade, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, com o intuito de
potencializá-lo, mas potencializá-lo para uma lógica. Que lógica é essa? A lógica da mais-valia, a lógica da produção, a lógica da alta produtividade, da alta performance. E aí, o objetivo de transformar o nosso corpo, a nossa natureza, vai dizer o transhumanismo, é para se tornar uma pessoa ou um ser melhor, né? E aí parte-se então da premissa que a ciência seria capaz de aperfeiçoar essas nossas capacidades e eliminar os elementos tidos como negativos e determinados elementos que nos caracterizam como humanos e seres viventes, como, por exemplo, a mortalidade. Essa utopia do transhumanismo, ela revela um pouco também uma ideologia, né, que de alguma forma considera que nós, humanos, seríamos capazes de nos tornarmos pós-humanos em algum momento, transcendendo a nossa própria natureza. E a partir daí, como? A partir dos elementos computacionais, na inserção, por exemplo, de chips, na alteração da nossa consciência através da interação com máquinas, computadores. A grande questão que se coloca aí é onde é que está a autonomia do humano para além dessa questão? Até que ponto as nossas capacidades elas seriam possíveis de serem configuradas, uma vez que a gente tem o nosso intelecto e a gente permitiria isso? E a partir do momento que a gente desse autorização para que isso acontecesse, então a gente perderia o poder sobre a nossa existência? Essa é uma questão muito ampla, discutida em muitas questões, em muitos momentos, tal, mas o que é interessante mostrar é que esse discurso transhumanista, muitas vezes, ele ignora as questões de poder que estão aí perpassando, né? Se trata-se de moldar os corpos, quais corpos seriam esses que poderiam ser moldados e aprimorados? Provavelmente não seriam corpos de todos. Existiria uma massa de pessoas normais, humanas totalmente, que ficaria talvez à mercê ou mesmo servindo talvez esses corpos pós-humanos. Quem decide o que pode ser aprimorado ou não? Quais os limites éticos dessas decisões? A gente está na mão das empresas que fabricam essas tecnologias de aprimoramento ou a gente realmente tem poder sobre isso? Então essas são algumas das questões trazidas pela ideia de pós-humanismo. E um exemplo muito claro de pós-humanismo é o chamado biohacking, ou biohacking de performance, que justamente trata-se desse conjunto de práticas que envolvem desde regimes alimentares, controle de sono, ou supressão do sono, medicações específicas, ingestão de substâncias como cafeína ou não, corte de substâncias como cafeína, ou seja, a manipulação de todos os hábitos da nossa vida, da nossa existência, com o objetivo de alterar as nossas capacidades físicas e também cognitivas. O biohacking, chamado assim, ele tem muito disso, de querer alterar a nossa performance e saber que para isso a gente precisa moldar o nosso corpo. Isso vai um pouco na esteira do que eu já falei aqui, salvas as devidas proporções, com que o Eduardo Viveiros de Castro vai falar sobre como a fabricação do corpo selvagem, a fabricação de uma determinada subjetividade, ela também passa pelo regime alimentar nos povos ameríndios, mas aqui, nesse outro contexto, trata-se então de ter um projeto de fabricação de um corpo que transcenda o próprio corpo, ou seja, que transcenda os limites da exaustão física, da exaustão do sono, da fome. Muitas vezes esses regimes aos quais essas pessoas se submetem são justamente para a pessoa não passar mais fome ou não sentir mais fome. Então, é um projeto que visa atender as condições de produção na sociedade capitalista
contemporânea. E aí que entra as confluências com essa ideia de pós-humanismo mais acrítica, que seria a ideia do biohacking, né, de transhumanismo, de que no fundo, ao fundo e ao cabo, está se atendendo interesses outros que não aqueles do sujeito. Então, não se trata de uma visão crítica desse pós-humano, não se questiona de que forma esse humano se relacionaria com os outros elementos de uma cadeia de não humanos. O que se busca é um aprimoramento constante e muitas vezes uma relação mais igual, ou que se pretende igual, com máquinas, mas que deixa a desejar na relação com os demais, porque os demais humanos, eles são meros réis mortais, os animais da mesma coisa, as plantas a mesma coisa. Então, isso acaba estimulando um pensamento acrítico a respeito do mundo em que o homem vive ainda hoje, a respeito da natureza, a respeito das relações com outros seres. Esse transhumanismo e o próprio ciborguismo, ele, a partir do momento que ele se calca na utilidade, ele tem como projeto uma devastação e uma justificativa para a devastação de tudo aquilo que não é maquínico. E a partir daí, a gente tem uma série de críticas a se fazer.